Boa tarde, senhoras e senhores. Você está vendo esse vídeo? É porque você chegou aqui ao Fala Miel. Quero primeiro agradecer ao pessoal que está aí conectado, sintonizado. E dizer que depois de um ano quase, de gravação da última vez, a gente volta aqui para falar um pouquinho do processo, das coisas que estão acontecendo. Que quem me acompanha no Facebook já sabe, mas é sempre bom falar. Esse processo de quase um ano de doutorado, quase não, vai completar um ano de doutorado agora, no dia 1º de agosto. Tem sido um processo bem interessante. Sido um momento, acho que muito especial para mim, assim, porque tem mostrado e tem colocado diante de mim uma tarefa, um desafio, e muitas vezes eu tenho medo de cumpri-lo, construir uma teoria à la brasileira da intersexualidade. No momento, eu não tenho publicado nada sobre o assunto, mas para o segundo semestre eu tenho produzido alguns artigos para lançar em revistas científicas, falando sobre o que eu entendo no meu processo e como está sendo esse papel de novas escritas de si, as novas construções da binaridade ou as transcendências das binaridades, e a necessidade de se olhar a intersexualidade do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da própria medicina, e a necessidade de lutarmos pela despatologização das pessoas intersexo no Brasil e fora dele. Tanto que o CID-11 aí fez um belo trabalho de destruir, desconstruir, apagar, fazer com que as intersexualidades ficassem colocadas somente relacionadas às questões do masculino e do feminino e as questões sexuais, não colocando, não juntando, em uma categoria só a intersexualidade, até para que as pessoas possam conhecer melhor. E os próprios médicos possam trabalhar com uma categoria única. Tem a questão de que o CID reconhece a denominação, de diferenças, distúrbios da diferenciação sexual. E são questões que a gente precisa discutir fora do Brasil e no Brasil, sobre o quanto a intersexualidade e a sua invisibilidade contribuem para que os movimentos intersexos fiquem muito atrelados à questão da internet, das ruas, e tenha poucas vitórias no âmbito institucional, no âmbito principalmente da OMS, das organizações supranacionais. Apesar de a ONU ter reconhecido os direitos das pessoas intersexo, a gente tem avançado muito pouco em construir e pensar formas de olhar a intersexualidade de forma a não patologizá-la, mas também construir metodologias e meios que possam garantir a existência dessa população em quantidade. Então, estou falando aqui de construir métodos estatísticos para colocar essa população para a existência realmente. Isso ainda é um desafio, O meu trabalho de doutorado vai discutir a presença das pessoas intersexos, no caso,
contando com a minha história, ainda tem. Ó, uma gravação bem irrisória, bem, assim, não profissional. Mas é para discutir com vocês mesmo. Eu peço perdão aí pela falta de destreza com o assunto. Mas a necessidade da gente discutir metodologias e estatísticas que possam dar visibilidade à questão intersexo e que possam colocar para a mesa de debate, né, a existência dessas pessoas e nomear aquilo que não se vê, não se pode nomear, aquilo que não se vê, não se pode falar, né? Então, a luta das intersexualidades é uma luta que está sendo travada aí. E há uma necessidade da gente pensar como que nós vamos fazer e como que nós vamos estruturar isso, assim. Eu não tenho uma resposta. Meu trabalho procura isso, né? E eu acredito que é um desafio que eu me coloco e um desafio que às vezes eu me acho muitas vezes não apto para fazer isso. Eu tô trocando a mão porque tá doendo. Às vezes eu acho que é um desafio muito grande para uma pessoa só. Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo o que eu pretendo. Mas aqui está estabelecido, diante de vocês, o meu compromisso com a comunidade intersexo e com aquelas pessoas que têm acompanhado a minha luta. No sentido de buscar forma de trazer a intersexualidade para o debate sem deixar ela ser vilipendiada pelo poder médico. E não só isso. Trazer a intersexualidade, trazer as pessoas intersexos para o debate e dar forma a essa intersexualidade, né? Como que se dá forma? Pelas histórias, pelas pessoas, tudo aquilo que elas são e o que elas passaram diante da intersexualidade. Então, quando o meu trabalho pretende falar da pessoa intersexo, no meu caso, né? Os problemas que a gente passa diante da família, da escola, da saúde e diante do próprio Estado, é para dizer que nós estamos aqui para falar da intersexualidade mais do que necessário, né? E mostrar que essas instituições têm poder sobre a pessoa intersexo. A intersexualidade nos oprime. E nós não podemos deixar ela continuar a nos oprimir. É por isso que eu luto por uma teoria que possa olhar a intersexualidade pela prática, né? Pela fala das pessoas intersexos. E também pela vivência e pelos resultados que essas vivências trazem. Né? E os frutos daquilo que essas histórias podem trazer, para a gente pensar em política pública, para a gente pensar em ações práticas, não só diante do poder público, mas diante da própria sociedade. Porque é para isso que nós estamos aqui. Para colocar o debate em ação. E não é só o debate da mesa de debate. É o debate no chão da escola. É o debate na praça. É o debate nas ruas. E é a ação diante do hospital. É o processo contra os médicos. É o processo contra o CFM. É o processo contra as instituições que tentam moldar corpos intersexos de genitália ambígua a sua imagem e semelhança. Isso nós não queremos. Esse é só um preâmbulo daquilo que eu quero e desejo falar aqui. Não sei com quanta regularidade eu vou postar, mas tá aqui o primeiro vídeo. Até breve.